Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Técnico em Manutenção Mecânica. Essa é uma aula 5 de 5 e o título da aula é Fundamentos do Sistema de Transmissão de Automóveis e Motocicletas. Meu nome é Armstrong Gonçalves e irei explanar algumas informações para vocês. Essas são informações relativamente simples, até porque nas aulas presenciais, nas visitas técnicas, a gente teve a oportunidade de conhecer melhor esses sistemas de manutenção das motos e dos carros. O roteiro da aula. Então, essa aula será dividida em algumas partes. O 2, funcionamento do sistema de transmissão, os tipos de sistema de transmissão, a parte de manutenção mecânica e, por último, o resumo e referências bibliográficas. Fundamentos do sistema de transmissão de automóveis. Então, a transmissão é o conjunto que comunica a potência, a força, a velocidade do motor às rodas. Então, é necessário que se tenha esse tipo de sistema para se variar a velocidade e força do veículo. Então, num automóvel convencional, com motor dianteiro, seja ele transversal ou longitudinal ao carro, a transmissão tem o início no volante do motor e prolonga-se através da embreagem, da caixa de câmbio, do eixo de transmissão e do diferencial até as rodas. Mas calma, não se preocupe que a gente vai ver detalhadamente cada sistema desse daí. Essa figura do canto inferior direito, onde tem o item 1.1 partes, ela mostra como se dá a distribuição desses componentes. Então, mais à esquerda você vê o motor, à direita em vermelho o sistema de transmissão ou caixa de marcha do carro. Isso aí, logo em verde, tem o eixo de transmissão e, por último, as rodas do carro aí. Na verdade, esse é um sistema de transmissão para carros que têm transmissão traseira ou carros de transmissão 4x4. Normalmente, em carros de transmissão dianteira, não tem esse eixo de transmissão, ele vem para frente, para as rodas da frente, então utiliza-se uma transmissão direta. E também não tem esse diferencial traseiro aí que vocês podem ver na figura. No próximo slide, no item 1.1, nós vemos o sistema de transmissão que compõe o sistema de transmissão, a embreagem. Então, o que é a embreagem e onde ela se aloca? A embreagem ela é instalada entre o motor e a caixa de mudanças. E ela é responsável pelo acoplamento e desacoplamento do motor ao sistema de transmissão. Então, sempre que há necessidade de se variar a velocidade para mais ou variar a velocidade para menos, é necessário fazer o desacoplamento da caixa de transmissão do motor. Então, pisa-se na embreagem, ela desacopla o disco de embreagem do platô, e esse desacoplamento faz com que a caixa de marcha diminua a rotação. Tem um certo delay, mas ela diminui quase parando, e é o suficiente para você fazer o engrenamento da marcha dentro do sistema da caixa de marcha, ou do sistema de transmissão. O próximo slide, o item 1.1.2, mostra a caixa de mudanças. Então, nós vimos o motor, a embreagem que fica exatamente entre o motor e a caixa de mudanças, que ela é possível observar também nessa figura, esse componente maior aí, mais redondo, mais cônico, né? A parte mais esquerda dessa figura. Então, o que é essa caixa de mudanças? É um conjunto de elementos que faz variar a velocidade, a força de transmissão do motor. Então, normalmente o motor ele trabalha em certas rotações. Há casos em que o motor está em alta rotação, porém em baixa velocidade, como é o caso o carro está engrenado na primeira marcha. E há casos em que o motor também está em alta rotação e em alta velocidade, que seria o caso de uma quinta marcha do carro. Então, o sistema de transmissão ele serve justamente para isso, para fazer essa variação de velocidade. Nessa figura, se vocês observarem direitinho, tem um eixo primário atravessando desde lá do carro, desde lá do motor, vindo do motor, passando ali pelo centro da embreagem, passando direto no sistema em direção ao eixo de transmissão. E embaixo você tem outro eixo também com uma série de engrenagens, que é realmente quem irá fazer o acoplamento dessas marchas aí. O item 1.1.3, transmissão articulada. Para que serve uma transmissão articulada? O fato é que quando se tem uma transmissão traseira, ou seja, o motor na dianteira e o sistema de transmissão de força do carro é no eixo traseiro, há necessidade de levar ou
ou transmitir essa força desde lá da frente do motor, da caixa de transmissão, até o eixo traseiro. O fato é que o eixo traseiro dos carros, normalmente, ele tem uma certa oscilação. Então, há necessidade de que se tenha um eixo para transmitir esse movimento, mas que esse eixo também ele consiga ter uma variação angular e uma variação de comprimento, para que quando o eixo suba, ele não force o eixo e venha a quebrar ou provocar algum dano à caixa de marcha. Então o eixo ele promove essa variação angular e também essa variação de comprimento. Ele está sempre se alongando e diminuindo, a partir de um sistema de ranhuras internas e frisamento em ponta de eixo, é possível ter essa variação de comprimento do eixo. O diferencial. Então, o diferencial é um conjunto de engrenagens de aço que se combinam entre si para permitir rotações diferentes nas rodas. O fato é que quando a transmissão vem da caixa de marcha, através do eixo articulado, do eixo de transmissão, ela vem em um sentido só, em uma rotação só. E o fato é que se essa transmissão, esse eixo acoplasse diretamente no eixo traseiro do carro, as rodas, uma ia girar em um sentido e a outra ia girar no outro sentido. E não daria muito certo. O fato também que o sistema de transmissão, o sistema diferencial, ele serve também para variar a rotação dos eixos, a rotação das rodas em curvas. Então, sempre que você faz uma curva para a esquerda, a roda que está do lado esquerdo, ela gira menos do que a roda que está do lado direito, e vice-versa. Se você faz a curva para a direita, a roda que está do lado direito gira em menor velocidade do que a roda que está do lado esquerdo. O fato é que o diferencial, esse sistema de transmissão, ele consegue corrigir essas variações de rotações das rodas, fazendo com que as rodas girem na mesma velocidade, evitando que o carro venha a derrapar com certa facilidade. A semiárvore. O que seria essa semiárvore? Nada mais é do que o eixo que vai transmitir o esforço do diferencial para as rodas. Então, é um eixo que nas extremidades dele, onde pega as rodas, você tem um cubo acoplado, geralmente com 4 parafusos ou 5 parafusos, que é quem vai segurar ou fixar a roda. E na outra extremidade, dentro do diferencial, você tem na ponta do eixo, você tem um frisado, um sistema de ranhuras que irá acoplar dentro do diferencial do carro. Então, basicamente, a finalidade do sistema, ou da semiárvore, é transmitir a força e a velocidade da caixa diferencial para as rodas. Funcionamento. Então, isso aqui é um resumo rápido de como é que funciona um sistema de transmissão em automóveis. Então, quando o pedal da embreagem está livre, sem estar acionado pelo motorista, a embreagem faz a conexão do motor, ela fica colada com a caixa de mudanças. Do contrário, quando você pisa na embreagem, a embreagem é desacoplada do motor e, consequentemente, a caixa de marcha também. Desse modo, quando o motor está em movimento, as engrenagens de uma marcha, para serem engatadas, é necessário que a caixa de mudança esteja desacoplada do motor. Por isso, há a necessidade de se pisar na embreagem, para desacoplar a caixa de marcha do motor, para que se consiga fazer essa mudança de velocidade. A manutenção. Como se faz a manutenção, ou os principais itens de manutenção de um sistema de transmissão? Então, os itens necessários são os itens mais comuns, como regular as folgas, evitar arrancadas bruscas no veículo, vai dar uma vida útil maior ao sistema de transmissão. Manter os coxins, que são aquelas borrachas que suportam a caixa de mudança, sem avarias, trocar se necessário, corrigir periodicamente o nível de óleo da caixa de mudança e do diferencial. Apesar de alguns carros não ser necessário a troca ou a reposição desse óleo, é conveniente que de tempos em tempos se confira o nível do óleo, o estado, como se encontra esse fluido dentro desses sistemas. Corrigir também as folgas das árvores de transmissão, as folgas dos linhames e dos trambuladores também, que é os eixos que fazem o acoplamento das marchas, né? Corrigir os alinhamentos das árvores de transmissão e os vazamentos, claro, se tiver. Esse próximo slide mostra um fundamento do sistema de transmissão de motocicleta. Então, o sistema de transmissão de motocicleta é muito parecido com o sistema de transmissão de automóveis, porém
é um pouco mais reduzido, eu diria até um pouco mais simples de se realizar. Então nessa figura inferior à esquerda, é possível ver alguns componentes como o eixo seletor de marchas, a lingueta de catraca, o posicionamento do tambor, o tambor seletor, que fica tudo dentro ali do sistema de transmissão da moto. As placas guia da catraca, a placa de engrenagem, a engrenagem solar, tudo isso acoplado a esse pedalzinho que é onde começa o sistema ou a mudança de marchas da moto. Na figura não fica muito claro as engrenagens, como elas estão acopladas, mas na internet é possível ver alguns vídeos, através do YouTube, onde eles mostram a montagem e a desmontagem desse sistema de transmissão bem direitinho, mostrando, visualizando cada engrenagem, cada peça constituinte dessa caixa de marcha. Fundamento do sistema de transmissão, o que se deve fazer para um sistema de transmissão de moto, quais os cuidados que deve ter. Geralmente, as caixas de marcha de carro e de moto raramente se mexem, isso é uma verdade seja dita. Pouco se mexe em caixa de marcha. Só vai se mexer quando o carro está muito rodado mesmo, tipo acima de 200, 300 mil quilômetros. Aí é que é possível, aí é que é necessário, torna-se necessário a verificação ou a manutenção mais periódica, abrindo a caixa de marcha de um carro ou de uma moto. Então, é um item que dá pouco problema e que provavelmente vocês vão trabalhar muito pouco com isso. Mas, sendo necessária a abertura de uma caixa de marcha por algum barulho, o que se deve fazer? Então, com as engrenagens, sempre verificar, claro, se os dentes estão danificados ou excessivamente gastos. Então, é possível que dentro de alguma engrenagem, com o tempo, ela venha se desgastando e esse mau contato vai produzindo ruídos bastante característicos em motos e carros com problema em caixa de marcha. Verificar os dentes laterais também e medir o diâmetro interno da engrenagem, exceto os orifícios ranhurados. Então é sempre necessário fazer essa verificação desse diâmetro interno para ver se já tem alguma folga. O fato é que pouco se tem de manutenção é necessário pouca manutenção num sistema de caixa de marcha ou sistema de transmissão. As buchas, verificar se as buchas estão gastas ou danificadas, medir o diâmetro interno e os externos dela, ver os orifícios se não estão obstruídos. Esses orifícios é quem permite a passagem de óleo lubrificante para evitar o desgaste deles. Nesse slide, o item 1.4.3 mostra a árvore primária e a árvore secundária. Então, todo sistema de transmissão tem pelo menos dois eixos, ou também chamados de árvores. Tem o eixo principal e um eixo secundário, ou árvore primária e árvore secundária. O fato é que esses dois eixos têm as engrenagens que vão fazer a transmissão de marcha ou a relação de transmissão de força de uma engrenagem para outra. O que se deve fazer é verificar se tem desgaste anormal nesses eixos, medir o diâmetro externo das áreas de deslizamento. As engrenagens sempre estarão deslizando ao longo do eixo. Então, com o tempo, muito tempo, é comum ter esse desgaste dessas ranhuras. Então, é ideal que se meça esses diâmetros externos. E calcular as folgas entre as engrenagens e o eixo, entre o eixo e a bucha também. Próximo slide, o resumo. Bom, nessa unidade você conheceu os conceitos fundamentais do sistema de transmissão de motocicleta. Claro e é evidente que não é muito bem visível como se monta as engrenagens, apenas falando. O ideal dentro de laboratório e nas oficinas mecânicas, vocês puderam ver como se acopla essas engrenagens. Mas, além disso, você ficou conhecendo o mecanismo de mudança de marcha, o sistema de engrenagens planetária e a desmontagem do sistema de transmissão e a sua inspeção, analisando cada componente, como as engrenagens, as buchas e as árvores primárias. Aqui são algumas referências utilizadas para a elaboração desse material. Esse material foi baseado no sistema de manutenção da Honda, então ele é bastante didático aí que vocês podem ter acesso. Ok, obrigado galera, até mais, até a próxima. Tchau.